15 de novembro, Proclamação da República do Brasil. Seja um palho de luz desdobrado sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebelde o passado, vem previr os mais torpes navios. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfo sem vale, que por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que usamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro um lampejo da aurora, mas irmãos não tiranos hostis. Somos todos iguais. A Proclamação da República do Brasil se deu em 15 de novembro de 1889. Um marco histórico que significou a redemocratização do país. A partir de agora, a TV Novo Milênio traz para você este documentário acerca da Proclamação da República, a história do nosso país. Se é mistério de peitos valentes, haja sangue em nosso peitão, sangue vivo do herói Tiradentes, batizou este audaz pavilhão. Mensageiros de paz nós queremos, é de amor, laça, força e poder, nós na guerra nos transes supremos, decidimos lutar e vencer. Liberdade, liberdade,
Pois é, amigo telespectador, como nós havíamos informado a você que nos acompanha, a proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889 e resultou, esse fato ocorrido resultou na derrubada da monarquia e na instauração da República no Brasil. Esse acontecimento foi resultado de um longo enfraquecimento que a monarquia enfrentou no Brasil a partir da década de 1870. Um dos grupos mais insatisfeitos foi o dos militares. A conspiração contra a monarquia contou com a responsável por liderar a derrubada do gabinete ministerial. No decorrer do dia 15, as movimentações políticas fizeram com que José do Patrocínio proclamasse a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Aí você acompanha nas imagens, né, que chegam à sua casa através da TV Novo Milênio. Você acompanha nas imagens fato histórico desse dia, né, para o Brasil, imagem histórica desse dia de 15 de novembro de 1889, marco histórico que é a proclamação da República. Documentário 15 de novembro, proclamação da República. É mais uma produção da TV Novo Milênio, a TV que toda a família pode ver. Serve de peitos valentes, haja sangue em nosso peitão, sangue vivo do herói Tiradentes, batizou este audaz pavilhão. Mensageiros de paz, paz queremos, é de amor, laça, força e poder, mas na guerra os transes supremos, desvivermos lutar e vencer. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, já que ouçamos tua voz. Além disso, amigo telespectador, outro fato marcante na proclamação da República foi justamente em virtude da crise do Império e a sua incapacidade de atender às novas demandas que foram surgindo na sociedade brasileira. Essas insatisfações convergeram-se para o movimento republicano, que um tanto na base do planejamento e um tanto na base do improviso, realizou um golpe que colocou fim na monarquia do Brasil. Podemos considerar que essa crise da monarquia no Brasil iniciou-se, como eu disse, na década de 1870, logo após a Guerra do Paraguai. O Brasil venceu a guerra, mas a monarquia saiu enfraquecida e os novos rearranjos políticos que estavam em formação no Brasil desde a década de 1870 começaram a ganhar espaço no debate político. Os dois principais grupos insatisfeitos e que diretamente influenciaram no fim da monarquia foram certos grupos políticos que reivindicavam a modernização do país e as novas agendas para a política brasileira, e os militares, ambos orbitavam ao redor do republicanismo, forma de governo que passou a ser enxergada como uma moderna e como uma solução para o país naquele momento. Este canto rebelde o passado, vem revindo os mais torpes labéus.
nem cremos que escravos outrora tenha vindo em tão nobre país. Hoje o rubro não vejo da aurora, achei mãos não tiranos hostis. Somos todos iguais ao futuro. Falando um pouco aqui acerca da insatisfação militar com a monarquia. No caso dos militares, a insatisfação com a monarquia iniciou-se após a guerra, justamente quando o exército brasileiro estabeleceu-se como uma instituição profissional. Isso fez com que os militares passassem a organizar-se na defesa por seus direitos. Suas principais exigências passaram a ser aumento salarial e melhoria no sistema de carreira. Os militares também exigiram para si o direito de manifestar suas opiniões políticas, uma vez que passaram a enxergar-se como os responsáveis pela tutela do Estado. Além disso, havia insatisfações entre eles pelo fato de o Brasil não ser um país laico. E todas essas questões fizeram-nos abraçar o positivismo conjunto de ideias defendidas pelo sociólogo francês Auguste Comte. O positivismo tornou-se o discurso oficial para o questionamento da monarquia por parte dos militares. No fim, grande parte deles passou a defender que a modernização do país fosse realizada com base em uma república ditatorial, na qual um governante representaria os interesses do povo. Para agravar a situação, a insatisfação dos militares ainda era incentivada por outros grupos da sociedade. Eia, pois, brasileiros, avante, verdes ouros, colhamos loções, seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas da tempestade, daqui uns anos tua voz. Então, como nós havíamos aqui mencionado, a TV Novo Milênio está apresentando o documentário sobre o 15 de novembro, a proclamação da República do Brasil. Você está acompanhando aqui conosco. Falamos então acerca do primeiro grupo, que incentivou o enfraquecimento da monarquia, que foi o grupo dos militares. E o segundo grupo foi a insatisfação política. Na política, amigo telespectador, havia uma grande insatisfação com a monarquia, principalmente em províncias como São Paulo, pela subrepresentação política. Economicamente, São Paulo naquela época já era o principal estado do Brasil, mas politicamente sua representação era muito pequena em relação a outros estados com economias decadentes como a Bahia, Pernambuco e o próprio Rio de Janeiro. Isso mobilizava as elites políticas da província na exigência de maior participação. A socióloga Ângela Alonso também falou acerca da insatisfação em grupos emergentes, nas cidades que desejavam ter voz política, mas que não conseguiam porque o sistema político da monarquia,
era abertamente excludente. Os liberais até tentaram incluir parte da sociedade no eleitorado, mas a realidade que se impôs foi contrária à Lei Saraiva de 1881, que reduziu drasticamente o eleitorado brasileiro. Os problemas da monarquia, portanto, criaram, na verdade, um grupo de insatisfeitos que passou a ver na República uma alternativa para o desenvolvimento do Brasil. Pontos de partidas extremamente importantes para o fortalecimento do republicanismo aqui foram a fundação do Partido Republicano Paulista, o PRP, e o lançamento do Manifesto Republicano em 1870. Você está acompanhando na TV Novo Milênio o documentário 15 de novembro, Proclamação da República. Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo que fere. O Brasil já surgiu libertado sobre as púrpuras régias de fé. Eia, pois, brasileiros, avante, verdes ouros, colhamos loções. Seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das lutas da tempestade, da que ouçamos tua voz. Outro aspecto que fortaleceu o republicanismo no Brasil, foi principalmente a população, que queria também ter mais participação política, ter voz ativa nas questões referentes e relevantes para o país. Aqui também podemos destacar que outras grandes demandas da época eram o estabelecimento do laicismo no Brasil, isto é, a transformação do Brasil em Estado laico e a questão do abolicionismo, uma das pautas que moveram a sociedade brasileira na década de 1880. A grande maioria dos abolicionistas era adepta dos ideais republicanos. E a mobilização em defesa do movimento iniciou-se para a implantação da República. Por fim, havia uma insatisfação a respeito da sucessão do trono. A princesa Isabel não era considerada a pessoa ideal para assumir o trono e a possibilidade de seu marido, um francês, se tornar imperador também não era muito bem aceita na sociedade brasileira. Chegou-se até a cogitar que seu filho mais velho fosse coroado, mas essa ideia não avançou. Falando aqui um pouco acerca da conspiração, percebemos, portanto, que havia também inúmeras razões de insatisfação contra a monarquia. E nas palavras de Ângela Alonso, por exemplo, as crises políticas sobrepostas, somadas à mobilização social, produziram uma conjuntura propícia para a mudança de regime. Ela completa dizendo que em 1889 a questão não era se a monarquia cairia, mas quando ela cairia, então já era fato certo, já era anseio da população brasileira, da sociedade brasileira, que a monarquia caísse e que fosse implantado o regime
republicano. As associações e grupos defensores do republicanismo, por exemplo, começaram a fazer ações na rua em defesa da implantação da República. E jornais da época propagavam esses ideais. E aí, em julho de 1889, a monarquia então proibiu essas manifestações, mas já era tarde demais. Conspirações contra a monarquia aconteciam em meios civis e militares. Nomes que foram importantes para o impulso do processo de mudança de regime no Brasil. Nomes como Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Antônio da Silva Jardim e José do Patrocínio, entre outros, movimentaram-se pela implantação da República no Brasil. O exército também era cada vez mais agitado pela possibilidade de agir contra a monarquia. Em novembro de 1889, boatos sobre um levante militar eram fortes no Rio de Janeiro. Bom, caríssimo amigo telespectador, assim você acompanhou aqui na TV Novo Milênio o nosso pequeno documentário, um documentário resumido acerca do 15 de novembro, que é a data de proclamação da República do Brasil. Quero agradecer a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Foi uma contribuição aqui de nossa emissora nesse processo de comunicação, de compromisso com a verdade e a paz que tem a sua TV Novo Milênio, a TV que toda a família pode ver. Obrigado a todos pela companhia e até uma próxima oportunidade, quando nos encontraremos aqui na TV Novo Milênio, a TV que toda a família pode ver. Um grande abraço para você. Somos todos